Numa cidade onde contratos valem mais do que juramentos, um casamento foi selado por cláusulas frias em vez de sentimentos. Isabela, uma jovem comum, de repente se torna esposa de Henrique, o empresário implacável que não acredita no amor. Mas, na noite de núpcias, quando ele se inclina e sussurra, "Posso continuar?", uma porta inesperada se abre. A partir daí, entre mentiras, ambições e fantasmas do passado, eles irão descobrir se o amor pode brotar de um terreno aparentemente feito apenas de cálculos. E a resposta mudará para sempre a vida dos dois. Isabela Ferreira jamais pensou que sua vida tomaria esse rumo. Aos 23 anos, nascida e criada em Salvador, Bahia, entre casas coloridas voltadas para o mar azul profundo, onde os tambores de samba ecoavam todas as noites nas festas de rua, ela cresceu com sonhos simples: abrir uma pequena livraria, viver perto da mãe e de vez em quando sair com os amigos para a praia, ouvir música e comer acarajé quente na calçada. Mas o destino, que nunca pede licença, a levou de seu bairro antigo até São Paulo, para dentro da mansão gelada de um dos homens mais poderosos da cidade, Henrique Albuquerque. O casamento deles não começou com amor. Foi escrito em papel branco e tinta preta, com assinatura de advogados, selos e cláusulas detalhadas como um contrato comercial. Tudo por causa da difícil situação da família de Isabela. Pai falecido cedo, mãe doente, dívidas acumuladas após um golpe de terras. No meio do desespero, Henrique apareceu como um salvador, ou melhor, como alguém que comprava o destino dela pelo preço da segurança. Henrique Albuquerque, aos 42 anos, era um magnata em São Paulo. A imprensa o chamava de Rei do Aço, pois seu império dominava a construção civil e a indústria metalúrgica. Era exaltado como gênio calculista, frio, incapaz de se comover. Artistas queriam suas obras penduradas em sua mansão, políticos ansiavam por seu aperto de mão. Mas quem o conheceu na juventude sabia que ele já fora diferente. Um rapaz apaixonado por literatura, sonhador entre páginas manuscritas. A transformação cruel trazia a marca de uma mulher. Camila Duarte, a ex-esposa que zombou de seus sonhos, rasgou seus poemas e deixou nele uma ferida que jamais cicatrizou. Isabela só ouvira fragmentos desse passado em rumores e colunas de jornais. Mas quando se viu diante de Henrique pela primeira vez, na assinatura do contrato, o peso que sentiu era sufocante. Ele era alto, ombros largos sob um terno Armani escuro, cabelos negros já salpicados de grisalho nas têmporas, olhos cinzentos e frios como metal. Não a olhava como mulher, mas como uma cláusula, uma garantia para sua imagem social. E assim, após reuniões tensas com advogados, após o assentimento pesado da mãe, após noites em claro sem saída, Isabela vestiu o branco nupcial e entrou na luxuosa igreja em Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. O casamento foi esplêndido. Convidados da elite, flashes incessantes, violinos ecoando. Mas dentro dela havia apenas vazio. Quando as luzes se apagaram e os convidados partiram, tudo realmente começou. A noite de núpcias. O quarto principal da mansão era outro mundo. Teto alto, cortinas vinho pesadas, tapete persa, cama imensa coberta por lençóis de seda. A ostentação não lhe trazia paz. Pelo contrário, fazia-a se sentir pequena, perdida, como uma intrusa num palácio que não lhe pertencia. De robe branco de seda, ela caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava sem dormir, buzinas distantes, cheiro úmido da chuva noturna no ar. Seu coração batia descompassado. Tentava se convencer. É só um contrato, só um contrato. Mas as palavras soavam ocas. O som suave do banheiro se fez ouvir. A água cessou, passos firmes se aproximaram. Quando a maçaneta girou, Isabela quase prendeu a respiração. Henrique surgiu, apenas de calça de pijama de seda azul escura. A pele bronzeada sob a luz amarela realçava seu tórax definido. O rosto, impassível, mas aqueles olhos, cinza, profundos, a intimidaram. "Você parece nervosa", disse ele, voz grave, firme, mas comando que pergunta. Isabela baixou o olhar, rosto corado. "Eu." As palavras morreram na garganta. Henrique avançou.
passos longos, diminuindo o espaço entre eles. Inclinou-se, examinando cada traço dela. Está escondendo algo? Ergueu a sobrancelha. Ela apertou o hobby contra o peito. Então, com coragem repentina, ergueu o queixo. Eu nunca pertenci a ninguém. Henrique Estacu. Uma frase simples, mas que o atingiu em cheio. Quer dizer, você é virgem? Perguntou, titubeante, raro em sua frieza. Isabela firmou os olhos, lábios comprimidos. Sim, o silêncio caiu. Henrique recuou um passo, passou a mão pelos cabelos, buscando clareza. Nunca havia cogitado isso. Uma jovem aceitando um casamento de contrato, ainda assim intacta. Este casamento é um arranjo, Isabela. Tentou soar frio. Você tem estabilidade. Eu tenho uma esposa adequada para compromissos sociais. Não precisamos complicar. Ela endireitou-se, voz trêmula, mas firme. Complicar? Com a verdade? Um lampejo cruzou seus olhos de aço. Palavras curtas, mas afiadas como faca atravessando sua couraça. Ele tocou-lhe o rosto, de leve. O gesto inesperado a arrepiou. Não havia brutalidade, mas delicadeza contida, como se temesse quebrá-la. Você não me desaponta, murmurou, voz embargada. Você me assusta. Mulheres inocentes são perigosas para homens como eu. Ela não recuou. A respiração dele se misturou. O beijo que veio não foi de paixão ardente, mas de descoberta hesitante. Henrique parecia explorar território novo, temendo que um movimento brusco o destruísse. O hobby deslizou dos ombros dela, revelando sua fragilidade. Henrique parou, fitou-a. Nos olhos dela não havia imposição, mas uma pergunta silenciosa. Com voz rouca, quase suplicante, ele sussurrou. Posso continuar? Isabela conteve o ar. O coração disparou. Ela assentiu. Naquela noite, no quarto luxuoso da mansão em Jardim Europa, Isabela sentiu-se, pela primeira vez, mais que uma assinatura em contrato, uma mulher diante de um novo destino. E Henrique, acostumado a cláusulas e poder, descobriu que certas coisas não se escrevem com tinta, mas com batidas do coração. A primeira luz da manhã paulista atravessou as cortinas vinho. Isabela despertou confusa. Ao estender a mão, encontrou apenas o vazio frio. Henrique não estava lá. Um aperto lhe tomou o peito. A lembrança da noite, gestos suaves, olhos oscilando entre gelo e calor. A pergunta trêmula. Posso continuar? Tudo tão vívido, mas talvez nada além de um instante fugaz. Vestiu o hobby leve e saiu do quarto. A mansão pela manhã brilhava de outra forma, clara, mas gélida. Corredores com quadros de mestres, chão de mármore refletindo a luz. Nada a fazia se sentir em casa. O som do teclado a guiou até a sala. Henrique estava ali, impecável em terno cinza, cabelos alinhados, olhos fixos no laptop. À frente, café preto fumegante e jornais de finanças. Bom dia, disse Isabela tímida. Ele ergueu os olhos por um instante e voltou à tela. O café da manhã está servido, respondeu seco, sem sorriso, sem referência à noite passada. Ela sentou-se à mesa. Havia pão de queijo quente, frutas tropicais, café aromático, tudo perfeito, mas insosso. O ar pesava. Renu coragem. Sobronté manoite. Henrique fechou o laptop devagar, fitant de a. O que tem ontem manoite? Você se arrependeu? Ela engoliu em seco. Não havia arrependimento, mas a pergunta erguia um muro. Foi apenas o cumprimento de um acordo, disse ele gélido, como quem extingue qualquer chama. As palavras cortaram Isabela. Na noite anterior, ela acreditara, esperara. Mas para ele, tudo não passava de cumprir dever. Forçou um sorriso, olhos úmidos contidos. Entendi. Obrigada por esclarecer. Levantou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Isabela. Ela voltou-se, ainda com resquício de esperança no olhar. Vamos passar 5 dias aqui. Precisamos estabelecer regras de convivência. Regras? Repetiu, sentindo o coração apertar. Sim, em público seremos perfeitos. Eu cuidarei de você. Você será a esposa ideal. Mas em privado, manteremos distância. Assim evitamos complicações. Naquele instante, para ela, o ar desmoronou. Queria gritar, perguntar o motivo de tanto medo, mas apenas ergueu a cabeça e disse firme:
Perfeito. Afinal, é só um contrato, não é? Henrique silenciou. Seus olhos a acompanharam, mas o peito batia dolorosamente. A imagem dela na noite anterior, frágil mas corajosa ao assentir, insistia em voltar. Ele queria negar, dizer que era autoproteção, mas no fundo sabia, não conseguiria esquecer. Isabela saiu, passos ecoando no mármore. O coração pesado, mas uma chama discreta brilhou em seus olhos. Se isso é apenas um contrato, eu o transformarei numa história de verdade. Não serei uma marionete neste castelo frio. Vou reescrever meu destino. Ela entrou na imensa biblioteca da mansão, cercada por milhares de livros silenciosos em estantes altas de madeira. Passou os dedos pelas lombadas até parar num velho livro de poemas. Abriu-o e leu em voz baixa. Os versos soaram no espaço como uma promessa íntima, e ali, sob a luz da manhã paulistana, entre páginas antigas, Isabela jurou que este casamento jamais seria apenas cláusulas frias. Os primeiros dias após o casamento passaram como uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada. Henrique Albuquerque, com sua natureza controladora, transformou a união em um código não escrito. Chamou Isabela ao escritório amplo, cercado por paredes de nogueira escura, sobre a mesa pilhas de pastas. Falava não com tom de marido, mas como quem expõe relatórios a um conselho de administração. Precisamos ser claros, começou, voz grave e firme. Em público, seremos um casal perfeito. Fotógrafos, imprensa, investidores, todos verão em você a esposa ideal. Mas em privado, manteremos distância. Nada de confusões emocionais. Isabela, sentada à frente, mantinha as mãos entrelaçadas no colo. Sentia como se assinasse outro aditivo contratual. O coração latejava de dor, mas os olhos permaneceram calmos. Entendi, respondeu curta, monótona, como se aceitasse. Mas por dentro, pequenos fragmentos dela se despedaçavam. Henrique assentiu, anotando algo em uma folha, como quem confirma que tudo estava estabelecido. Em seus olhos cinzentos não havia vestígio de hesitação, mas foi justamente essa frieza absoluta que fez Isabela jurar a si mesma que não deixaria sua essência se perder nas regras de um homem assim. A mansão em Jardim Europa, onde ela vivia agora, era símbolo de poder e ostentação. Tetos altíssimos sustentando lustres de cristal pesados, escadarias de mármore em espiral, corredores longos cobertos por pinturas europeias. Esculturas italianas ladeavam os salões. Cada passo ecoava no mármore brilhante. Mas tanta perfeição tornava o espaço sem alma. Ao atravessar os cômodos ricamente decorados, Isabela sentia-se em um museu, onde tudo existia para exibição, não para ser vivido. Lembrava-se de Salvador, ruelas coloridas, o som vibrante do forró, o cheiro de acarajé crocante misturado ao vento do mar. Ali, no luxo paulista, sentia-se estrangeira. Então encontrou seu refúgio. A biblioteca. Era pouco frequentada, mas grandiosa, com teto alto e estantes de madeira entalhada alcançando o topo. A luz da tarde entrava pelas amplas janelas, iluminando lombadas antigas cobertas de pó. O aroma de madeira e papel envelhecido trazia o calor que não havia em nenhum outro espaço da mansão. Isabela passou a passar horas ali. Lia romances clássicos brasileiros, poemas de Vinícius de Moraes, versos que soavam como ondas da Bahia em seu coração. A cada página virada, parecia resgatar um pedaço perdido de si mesma. Numa tarde, sentada junto à janela, ela lia em voz baixa, sem notar que Henrique entrara à procura de um documento. Ele parou, ao ouvir o timbre suave dela recitando: "Se todos fossem iguais a você." Henrique congelou. Havia muito tempo não ouvia esse poema. Trouxe-lhe à memória dias em que acreditava na arte, em que escrevia, em que sonhava. Ficou imóvel à porta, contemplando Isabela. A luz dourada realçava seus traços, os olhos castanhos profundos, os lábios que se moviam lentamente sobre o texto, as mãos delicadas segurando o livro. Naquele instante, Henrique não via uma esposa de contrato, mas uma alma viva, livre. "Você gosta de poesia?" perguntou de repente, fazendo-a sobressaltar. Ela ergueu o rosto e encontrou os olhos cinzentos pousados nela. O coração disparou, mas não fechou o livro. "Sim", sorriu de leve.
Sempre gostei. A poesia abre portas que nem sabíamos que existiam. Henrique franziu o senho, aproximando-se. E o que você encontra nessas portas? Isabela o encarou, firme. Esperança. Algo que me lembra que existe mais na vida do que contratos, dinheiro ou regras. As palavras acertaram em cheio. Ele ficou calado, apenas olhando. E no olhar frio surgiu algo novo. Conflito, lembranças, talvez uma fagulha de luz. O silêncio da biblioteca parecia suspender o ar. Henrique se aproximou, a mão deslizando distraída por uma lombada, mas os olhos fixos nela. Eu também já escrevi, confessou. Voz tão baixa que parecia admitir um crime. Isabela arregalou os olhos. Escreveu? O quê? Um leve movimento nos lábios dele. Não um sorriso, mas uma expressão dolorida. Histórias, poemas, coisas que não importam. E por que parou? Insistiu ela, sem permitir que ele escapasse. Henrique desviou o olhar, caminhando alguns passos, porque me disseram que era perda de tempo, que ninguém leva a sério um homem que sonha. Isabela estreitou o olhar. E você acreditou nisso? Ele voltou-se, surpreso. Poucos ousavam confrontar Henrique Albuquerque, mas aquela jovem frágil fazia isso sem tremer. Não é questão de acreditar, é questão de sobreviver, respondeu seco, a voz, no entanto, vacilante. Fechando o livro, Isabela ergueu-se e aproximou-se. Henrique, isso não é sobrevivência, isso é desistir de viver. Escrever não era perda de tempo, era parte de você. Se deixou isso morrer, matou uma parte de si mesmo. As palavras soaram como marteladas em rachaduras antigas. Por um instante, ele reviu Camila, o riso cruel, o olhar frio, as mãos rasgando seus versos. A vergonha ainda ardia. Henrique cerrou os punhos, respirou fundo. Você fala como se fosse simples. Não é simples, replicou ela de imediato. Mas é possível. Seguiu-se um silêncio longo. Ele a observava como se enxergasse algo que não ousara acreditar. Uma sinceridade sem interesse. Nos dias seguintes, Isabela voltava sempre à biblioteca. Henrique muitas vezes passava por lá fingindo procurar documentos, mas apenas para ouvir sua leitura. Aos poucos, não disfarçava mais os olhares. Nos olhos de aço, às vezes surgia calor. Uma vez, ao passarem pelo jantar, ele se inclinou para servir água a ela. Gesto mínimo, mas que a surpreendeu. A mudança era sutil, porém real, até que chegou o primeiro evento em que apareceram juntos em público. Um baile beneficente em um hotel luxuoso da Avenida Paulista. Flashes disparavam, repórteres se amontoavam. Henrique desceu do carro elegante, impecável em smoking preto, rosto inabalável como mármore. Isabela, de braço dado, trajava vestido verde esmeralda fluido, cabelos soltos em ondas suaves. Sob as luzes, eram o casal perfeito, o magnata poderoso e a jovem esposa graciosa. Ele apertou sua mão além da necessidade, inclinando-se para murmurar. Sorria, todos estão olhando. Ela sorriu, não apenas por encenação, mas para ocultar o coração acelerado. No salão, cercados pela elite, empresários, políticos, artistas, Isabela recebeu elogios pela elegância. Chamaram-na a escolha refinada de Henrique. Ele apenas assentia, mas seus olhos a acompanhavam de perto durante todo o jantar. Quando uma empresária comentou em confidência, sua esposa é encantadora, Henrique, sem hesitar, respondeu, ela é muito mais do que encantadora. Ela tem alma. Isabela ouviu. Não soou como frase social, mas como verdade. E então percebeu. Por trás do gelo, por baixo de contratos e regras, Henrique Albuquerque ainda tinha um coração. Um coração em luta, entre as sombras de um passado doloroso e um presente que, sem querer, ela começava a iluminar. Nos dias seguintes ao baile beneficente, a imagem de Isabela e Henrique estampava as revistas sociais. Os jornais os chamavam de o casal perfeito de São Paulo. As fotos mostravam Henrique imponente em seu smoking, conduzindo Isabela com a mão pousada em suas costas ao entrar no salão, e isso bastava para agitar o público. Havia admiração, havia inveja, mas todos concordavam em um ponto. Henrique Albuquerque sabia dominar qualquer palco.
Em público não havia falhas. O olhar frio e calculado, o meio sorriso no instante certo, apertos de mão firmes, cumprimentos impecáveis. Era a própria encarnação do poder, o homem que inspirava respeito e cautela. Mas, quando as luzes se apagavam e os portões da mansão se fechavam, a perfeição se desfazia. Henrique costumava se trancar no escritório, passando horas diante de um copo de uísque e uma tela preta, como se escutasse vozes invisíveis dentro da cabeça. Em algumas noites, Isabela acordava na madrugada, passava pelo corredor e ouvia o barulho do copo batendo contra a mesa, seguido de um suspiro pesado. Numa tarde, arrumando a biblioteca, Isabela descobriu por acaso uma pequena gaveta trancada na escrivaninha. Encontrou a chave escondida entre documentos antigos. Ao abrir, deparou-se com um caderno gasto, capa surrada, páginas amareladas. Folheou algumas páginas e estacou. A caligrafia firme, um pouco desordenada, revelava versos inacabados. Linhas riscadas às pressas, mas ainda deixavam transparecer desejo e dor. Escrevo para não morrer, mas matam minhas palavras com risos e fico vazio. Isabela mordeu os lábios. Eram frases carregadas de desespero, como o grito sufocado de uma alma ferida. Não deveria mexer aí. A voz grave a sobressaltou. Virou-se e encontrou Henrique à porta, olhos de aço, mão firme no batente. Desculpe, gaguejou, fechando o caderno depressa. Não sabia que era meu passado. Ele cortou, avançando e tomando o caderno de suas mãos. Um passado que não existe mais. Ela o fitou com curiosidade e compaixão. Você escreveu isso? Quando? Henrique permaneceu em silêncio, lutando entre expulsar lá ou confessar. Por fim sentou-se, pousando o caderno sobre a mesa, a mão grande cobrindo a capa gasta. Antes de Camila. O nome caiu como lâmina. Isabela nunca o ouvira mencionar diretamente a ex-esposa. A imprensa falava em casamento turbulento, divórcio há anos, mas sem detalhes. Henrique serviu-se de uísque, olhar distante. Eu era outro homem. Escrevia, sonhava, achava que podia ser livre, mas Camila ria de cada palavra. Dizia que era ridículo. Um dia pegou um poema e rasgou na minha frente. Disse que ninguém amaria um homem que vive de ilusões. Virou o copo de uma vez, o som do gelo tilintando. Desde aquele dia, nunca mais escrevi, nunca mais sonhei. Isabela sentou-se diante dele, o coração apertado. À sua frente não estava apenas o rei do aço, mas um homem marcado, escondendo feridas atrás de muralhas geladas. Henrique, murmurou, você não deixou de sonhar. Apenas enterrou seus sonhos porque alguém os feriu. Mas eles ainda estão aqui. Pousou a mão no peito dele, no seu coração. Ele a encarou, olhar dilacerado. Havia muito ninguém ousava tocar naquela parte dele. E por um instante, o poderoso Henrique Albuquerque parecia apenas um rapaz perdido entre sombras e lembranças. Enquanto isso, a vida social dos Albuquerque virava pauta constante em São Paulo. Cada semana trazia novo convite, bailes beneficentes, leilões de arte, recepções de investidores. Para Henrique, rotina. Para Isabela, um universo desconhecido, antes apenas visto na televisão. Numa noite de sábado, compareceram ao Hotel Fasano, um dos mais luxuosos da cidade, para um leilão em prol de crianças de rua. O salão imenso, lustres de cristal resplandecendo, jazz ao vivo embalando o ambiente, taças de vinho tinto nas mãos de senhoras e senhores impecavelmente vestidos. Isabela caminhava ao lado dele em um vestido de seda vermelho ameixa que moldava sua silhueta esguia. Sentia os olhares sobre si, mas, diferente da primeira festa, não estava deslocada. Aprendera a manter a postura ereta, sorrir no momento certo, conversar com leveza e elegância. Henrique segurava firme sua mão, como se declarasse: ela é minha esposa. Quando o mestre de cerimônias convidou os casais para a valsa, Isabela hesitou. Nunca dançara nada tão formal, apenas samba e forró em Salvador. Mas Henrique inclinou-se, murmurando: confia em mim. A música começou. Ele a guiava com firmeza, passos seguros. No início, ela se atrapalhou, mas, sustentada pelo abraço dele, logo relaxou.
Levantou os olhos e, pela primeira vez, viu o cinza dele suavizar-se. Não mais muralha, mas cuidado, quase ternura. Você está linda, escapou-lhe, num sussurro baixo. Isabela corou. Não era um elogio social vazio. Havia verdade. Ao passarem por um grupo de investidores, um comentou: "Você tem sorte. Sua esposa é radiante." Henrique respondeu sem pensar: "Ela não é só radiante. Ela é minha luz." Isabela parou por dentro. O coração bateu forte. Aquela frase rompeu os muros que ele sempre erguera. Na volta à mansão, o silêncio reinava no carro. Henrique dirigia com olhar fixo, mas os dedos crispavam no volante. Na mente, vozes em conflito. "Cuidado. Não confie. O amor já te destruiu. Mas ela é diferente." Ela trouxe de volta a luz perdida. A chuva começou a cair, pingando no para-brisa. Ao chegarem ao portão, Isabela saiu devagar, erguendo o rosto para o céu pesado. A água escorria em seu rosto, apagando o batom, mas os olhos brilhavam. Henrique, debaixo do alpendre, a observava girar na chuva, sorridente como uma verdadeira baiana. A cena apertou-lhe o peito. De súbito, avançou sem guarda-chuva, sem medo de se molhar. O terno caro ensopado, mas nada importava. Isabela se surpreendeu ao vê-lo aproximar-se. "Você vai ficar doente?" riu ela. Ele a envolveu pela cintura. "Talvez, mas pela primeira vez em anos, não tenho medo da febre. Só tenho medo de perder isso." E a beijou sob a chuva pesada. Não era encenação, nem cláusula. Era o beijo de um homem dividido entre medo e desejo, mas que, enfim, se entregava. Isabela fechou os olhos, permitindo que a tempestade levasse todas as dúvidas. No abraço de Henrique, sentiu com clareza. Havia um coração batendo forte por ela. Na manhã seguinte, a atmosfera da mansão era outra. Em vez do café da manhã sofisticado, disposto em bandejas de prata e taças de cristal pelo mordomo, Isabela desceu sozinha à cozinha. Escolheu ingredientes simples: pão de queijo quentinho, café coado aromático, algumas fatias de mamão maduro, sabores que a transportavam de volta à Bahia. Quando Henrique apareceu, de camisa branca e calça social escura, parou por um instante. A mesa não ostentava luxo frio, mas uma refeição simples, acolhedora. "Bom dia." Isabela sorriu, servindo-lhe café. "Hoje quis preparar eu mesma." Henrique franziu o senho. "Você não precisava." "Eu sei, mas o que?" Sentou-se e mordeu um pedaço do pão de queijo. O sabor do queijo se desfez na boca, o aroma do forno fresco o envolveu. Um lampejo de memória o alcançou, seus tempos de estudante, escrevendo poesia num pequeno café, também acompanhado daquele pão. Há muito não se lembrava disso. Seu olhar suavizou. "Está bom." 3 palavras simples, mas Isabela percebeu a verdade nelas. Sorriu discretamente. Após o café, Henrique voltou ao escritório. Abriu a gaveta da mesa, retirou o caderno antigo que ficara trancado por anos. A mão tremia levemente ao virar as páginas amareladas. Segurou a caneta e, pela primeira vez em mais de uma década, voltou a escrever. As frases saíram hesitantes no início, mas logo a tinta fluiu, como se a represa de tanto tempo tivesse se rompido. Isabela entrou sem avisar, para chamá-lo ao almoço. Viu a cena e parou, surpresa. Henrique tentou fechar o caderno, mas tarde demais. "Você voltou a escrever", disse ela suavemente, os olhos brilhando. Ele desviou o olhar rouco. "Não é nada." "É sim." Ela aproximou-se, pousando a mão sobre o caderno. "Isso não é fraqueza, Henrique. É coragem." O olhar cinzento faiscou. Durante anos acreditara que escrever era sinal de fraqueza. Mas, ouvindo-a, pela primeira vez pensou, talvez fosse força. Uma semana depois, compareceram a outro evento beneficente, desta vez em prol de um hospital infantil. Isabela, elegante em um vestido azul marinho, circulava entre os convidados com naturalidade. Conversava sobre cultura e educação sem timidez, conquistando atenção e respeito. Um repórter abordou Henrique. "Senhor Albuquerque, sua esposa parece ter encantado a todos esta noite. O senhor esperava isso?" Henrique olhou para Isabela. Em seus olhos não havia cálculo empresarial,
apenas orgulho. Eu nunca esperei nada, respondeu devagar, mas descobri que ela é muito mais do que mereço. A frase foi registrada e ganhou destaque na imprensa no dia seguinte. Mas, para Isabela, o que importava não era a repercussão, e sim o olhar verdadeiro que a acompanhou. Naquela noite chuvosa, relâmpagos ao longe, sentaram-se diante da lareira, apenas o calor do fogo iluminando a sala. Às vezes eu tenho medo, confessou Isabela. Medo de quê? A voz dele era grave. De nunca ser suficiente para você. De ser apenas parte de um contrato. Henrique permaneceu imóvel, cotovelos apoiados nos joelhos, fitando as chamas. Murmurou. Eu também tenho medo. Medo de acreditar outra vez. Medo de amar e perder tudo. O silêncio pesou. Isabela levantou-se, tocou-lhe o ombro. O amor sempre envolve risco, Henrique, mas viver sem ele é a verdadeira perda. Ele ergueu os olhos, turvos como tempestade, e naquele instante, entre o som da chuva no vidro e o crepitar da lareira, os dois souberam. Estavam à beira de algo sem retorno. Isabela, sua voz saiu rouca, como uma rachadura no aço. Eu tenho medo. Ele a aguardou, sem me interromper. Medo de amar. 3 palavras, lentas e pesadas como pedra. O homem a quem São Paulo chamava de Rei do Aço, o magnata inquebrável, confessava o medo mais humano de todos. Isabela não respondeu de imediato. Apenas ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dele. O gesto simples o fez estremecer. Então sussurrou. Então me deixe ensinar que o amor não é inimigo. Henrique inclinou-se e seus lábios se encontraram. Não era o beijo contido da noite de núpcias, nem o gesto protocolar de dever. Era intenso, arrebatado, mas ao mesmo tempo terno, como se ambos temessem perder aquilo. Ele a segurou com força, não como quem aprisiona, mas como quem deseja proteger e ser salvo. Quando se afastaram, ofegantes, Henrique encostou a testa na dela, murmurando, se eu te deixar entrar de vez, não vou conseguir te deixar sair. Isabela sorriu, entre respirações curtas. Então não me deixe sair. Algumas semanas depois, Henrique surpreendeu Isabela com uma viagem ao Rio de Janeiro. Disse ser trabalho, mas na primeira tarde a levou a Copacabana. O mar azul se estendia sem fim. A areia branca cintilava sob o sol. O som das ondas se misturava ao dedilhar de violões dos músicos de rua. O vento salgado acariciava a pele. Isabela tirou as sandálias e correu descalça pela praia, cabelos soltos ao vento, sorriso luminoso como sua Bahia natal. Henrique a seguia devagar, e nunca imaginara que uma praia pudesse trazer tanta paz. Durante anos, só enxergara números, contratos, arranha-céus. Agora, ao ver lá dançar na luz dourada, percebeu. A liberdade não estava no poder, mas em viver aquele instante. Sentaram-se juntos diante do mar. Você está sorrindo, Isabela brincou, apoiando o queixo na mão. Achei que o Rei do Aço não sabia fazer isso. Henrique deixou escapar uma risada curta, estranha até para ele. Talvez eu esteja aprendendo com você. Ela entrelaçou os dedos nos dele, apertando levemente. Então aprenda rápido. A vida não espera. Não? Ele olhou para as mãos unidas, depois para o oceano sem fim. No peito, uma chama crescia, aquecendo até os cantos mais frios da alma. Depois daquela viagem, tudo começou a mudar. Henrique, o homem que jamais perdia uma reunião, agora cancelava compromissos para jantar em casa com Isabela. O executivo que vivia com o celular colado ao ouvido, às vezes o desligava por horas, apenas para ler com ela na biblioteca. Colegas estranhavam, a imprensa especulava, mas Henrique não se importava. Numa noite, enquanto Isabela cuidava dos vasos de flores na varanda, ele surgiu por trás, enlaçando-a. O calor do corpo dele a fez estremecer. Você está mudando, ela murmurou. Henrique apoiou o queixo em seu ombro, voz grave mas firme. Talvez eu esteja finalmente me encontrando. Isabela fechou os olhos e sorriu. Sabia, a semente do amor havia germinado. Agora era uma chama impossível de apagar. São Paulo, no início do inverno, vestia-se de uma melancolia incomum. As ruas, antes caóticas, estavam cobertas por uma fina névoa. A luz amarelada dos postes refletia no asfalto úmido de chuva.
Na mansão de Jardim Europa, o ambiente também havia mudado. Não mais o silêncio gélido e opressor. Agora havia o som leve dos passos de Isabela, a música suave que saía da pequena caixa de som na biblioteca e até mesmo risadas breves de Henrique, algo raro no passado. Naquela manhã, Isabela acordou cedo, preparou café, colocou pães de queijo ainda quentes em uma bandeja e acrescentou um pequeno vaso de flores. Ao entrar no escritório, encontrou Henrique tão absorto que não percebeu a presença dela. Mas o que a surpreendeu não foram o laptop ou as pilhas de documentos, e sim o velho caderno aberto diante dele. A caneta em sua mão se movia devagar, mas firme. A tinta deslizava não em assinaturas frias de contrato, mas em versos. Isabela ficou imóvel, observando em silêncio. Havia algo sagrado naquele instante, como se testemunhasse um segredo renascer. Henrique ergueu os olhos e a viu sorrindo suavemente. Apressou-se em fechar o caderno, mas Isabela se aproximou, pousando a mão sobre a página. Não esconda de mim. Eu quero conhecer esse lado seu. Ele a encarou, dividido. Parte dele queria se proteger, esconder-se. A outra parte ansiava por ser visto, compreendido. Suspirou fundo e empurrou o caderno em direção a ela. Isabela se sentou, lendo devagar cada linha. Eram versos cheios de desejo, mas também impregnados de medo e solidão. Cada palavra parecia um coração comprimido por anos. Ela ergueu os olhos, marejados. Henrique, isso não é fraqueza. Isso é a sua verdade. Ele permaneceu em silêncio, mas no olhar surgiu um alívio raro, como se um peso antigo tivesse caído. Naquela tarde foram juntos a outro evento beneficente, uma exposição de jovens artistas. O espaço, diferente dos bailes luxuosos, estava cheio de cores e criatividade. Isabela caminhava entre os quadros, olhos brilhando, conversando com os pintores com entusiasmo. Henrique a seguia em silêncio, apenas observando. Um jornalista se aproximou. Senhor Albuquerque, como o senhor se sente ao ver sua esposa tão envolvida com arte? Henrique lançou um olhar para Isabela. Seus lábios se curvaram, não no sorriso ensaiado dos negócios, mas num gesto sincero. Sinto orgulho. Ela me mostra que a vida é muito mais do que contratos e números. A resposta ecoou pela sala. Pessoas se voltaram, surpresas. Diante deles não estava apenas um magnata frio, mas um homem que sabia amar e se orgulhar de sua mulher. À noite a chuva voltou. Sentados junto à janela da sala, ouviam o tamborilar da água. Isabela repousava a cabeça em seu ombro, em silêncio. Henrique apertou sua mão murmurando: às vezes ainda sinto medo. Medo de quê? De perder isso. De perder você. Ela ergueu o rosto e o fitou com firmeza. Então lute, Henrique. Mas lute comigo, não contra mim. Ele a olhou longamente e assentiu. Sob o som da chuva, compreendeu que não era mais sobre proteger empresas, fortunas ou reputação, mas sim proteger aquilo que, pela primeira vez, tinha real significado, o amor que nascia entre eles. Os dias seguintes seguiram um ritmo completamente novo. Henrique, conhecido por jamais permitir que algo interferisse entre ele e o trabalho, começava a mudar. No início, em detalhes quase imperceptíveis. Permanecer mais tempo à mesa do café da manhã, encurtar reuniões para jantar em casa. Aos poucos, a mudança se tornou tão evidente que até seus sócios mais próximos estranhavam. Numa reunião crucial na sede do grupo, na Avenida Paulista, Henrique se levantou de repente. A secretária correu a perguntar se deveria adiar o encontro. Ele apenas respondeu, frio mas decidido: tenho um compromisso mais importante. Ninguém ousou questionar. E ele dirigiu direto para casa, apenas para caminhar pelo jardim de mãos dadas com Isabela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isabela percebia cada mudança, e em seu coração florescia uma felicidade serena. Mas sabia também, para que um homem como Henrique rompesse hábitos de uma vida inteira, aquilo não era mero encantamento passageiro. Era uma verdadeira batalha dentro dele, entre o medo e o desejo. Numa noite, sentado sob a varanda, ouvindo a cadência da chuva, Henrique perguntou de súbito: você já pensou no futuro? Em como será nossa vida daqui a alguns anos? Isabela sorriu, traçando círculos na mão dele. Eu penso em coisas simples.
Uma casa com risadas de crianças, jantares em família, talvez viagens sem pressa. Não preciso de mais do que isso. Ele a olhou, e em seus olhos surgiu uma claridade diferente. E se eu disser que quero isso também? Ela inclinou a cabeça, surpresa. Você? O homem que sempre disse que regras eram mais seguras do que sonhos? Henrique deixou escapar uma risada breve, carregada de fragilidade. Talvez eu esteja aprendendo que algumas regras foram feitas para serem quebradas. As palavras estremeceram o coração dela. Não era um discurso social, mas uma confissão. Henrique começava a sair da prisão de aço em que vivera. No domingo seguinte, ele a levou de volta ao Rio de Janeiro. Não para reuniões, mas para passear com ela em Copacabana. Caminharam descalços na areia molhada, deixando as ondas tocarem seus tornozelos. Henrique segurava firme sua mão, e Isabela podia sentir cada batida intensa do coração dele. Eu nunca pensei que poderia me sentir livre aqui, confessou, olhando o horizonte. Mas com você, eu sinto. Ela o encarou, cabelos ao vento, sorriso suave e firme. Então não tenha medo, Henrique. A liberdade está em viver o que sentimos. Ele a fitou profundamente, e naquele momento, todas as dúvidas e cicatrizes antigas se dissiparam. Henrique a beijou, longo e ardente, entre o sal do mar e a doçura do amor. De volta a São Paulo, a transformação tornou-se ainda mais evidente. Henrique permitiu que Isabela reorganizasse cômodos da mansão, algo impensável antes. A biblioteca ganhou poltronas confortáveis para a leitura dela. A varanda floresceu com plantas escolhidas por ela. À noite, já não havia silêncio impenetrável. Havia conversas. Henrique, antes fechado, começou a compartilhar segredos. A infância dura, o medo da traição. Isabela apenas o escutava, sem julgar, segurando sua mão como quem promete em silêncio nunca soltá-la. Na mansão outrora fria, agora havia fogo. Um fogo que Henrique sabia não se apagaria tão cedo. As notícias sobre o casamento de Henrique e Isabela começaram a circular ainda mais nos círculos da alta sociedade paulistana. No início, muitos viam a união apenas como uma aliança estratégica, mais um negócio calculado como tantos outros que Henrique já fizera. Mas, pouco a pouco, a presença de Isabela abalava esses julgamentos. Ela não era apenas a jovem ao lado dele. Tornava-se a alma das recepções, a delicadeza que equilibrava a rigidez do marido. Contudo, justamente quando a confiança e o amor floresciam, um fantasma do passado encontrou o caminho de volta. Numa tarde cinzenta, durante uma reunião no alto de um prédio envidraçado da Avenida Paulista, o celular de Henrique vibrou. Na tela, um nome fez seu coração vacilar. Camila Duarte. Ele ficou imóvel por segundos, dedos apertando o aparelho. As lembranças o atingiram como tempestade. O riso de desprezo de Camila, as mãos frias rasgando seus poemas, as discussões violentas e, por fim, a ruptura. Deixou o telefone tocar até silenciar, mas dentro dele já se enraizava uma sensação sombria. Naquela noite, ao voltar para a mansão, Isabela percebeu de imediato a diferença. O marido estava mais silencioso, os passos pesados. Preparara um jantar leve, mas Henrique mal tocou nos talheres. Alguma coisa aconteceu? Perguntou suave. Henrique ergueu o olhar cansado, hesitou alguns segundos e suspirou. Ela ligou. Isabela não precisou ouvir o nome. Sabia. Camila. Seu peito apertou, mas manteve a calma. E o que ela queria? Henrique balançou a cabeça. Ainda não sei, mas nada de bom. Ela pousou a mão sobre a dele. Ela pertence ao seu passado, não ao seu presente. Henrique olhou aquela mão pequena segurando a sua. Um calor suave o atravessou, mas a inquietação não se dissipou. Ele conhecia Camila. Ela nunca voltava sem motivo. No dia seguinte, a premonição se confirmou. Enquanto revisava contratos com advogados, a secretária anunciou a chegada de uma mulher exigindo vê-lo. Henrique foi até a sala de espera. Camila estava lá, pernas cruzadas, olhar confiante. Continuava bela, com a frieza típica de quem sabe usar o desejo alheio. Mas havia algo novo em seus olhos. Urgência, quase desespero. Henrique, ela disse com doçura falsa. Quanto tempo? Hendu. Ele permaneceu ereto, impassível. Seja direta, Camila. O que você quer? Dinheiro, respondeu sem rodeios.
com um sorriso forçado. Estou falida, e você me deve. Henrique riu, seco. Devo? Depois de tudo que você fez? Não vou discutir o passado. Ela rebateu, inclinando-se. Só quero o que é meu por direito. Seu direito acabou no dia em que assinou o divórcio. A voz dele cortou como lâmina. Camila semicerrou os olhos. É mesmo? Ouvi dizer que você se casou de novo, com uma menina bem mais jovem, e que ela está grávida. Que conveniente, não? Henrique congelou. A frase cravou no ponto mais vulnerável. Apertou os punhos. Se ousar mencionar o nome dela ou do meu filho, vai se arrepender. Camila sorriu, desafiadora. Veremos, Henrique, veremos. Naquela noite, Henrique chegou tarde. Isabela, na biblioteca, lia como sempre. Ao vê-lo, sorriu, mas o sorriso se apagou diante de sua expressão. Ela apareceu, não foi? Perguntou, com certeza. Henrique assentiu. Sim, e não vai parar tão cedo. Isabela aproximou-se, pousou a mão no peito dele, sentindo o coração descompassado. Então enfrentaremos juntos. Ele fechou os olhos e a apertou contra si. Sabia, a tempestade havia retornado, mas desta vez não estava sozinho. Nos dias seguintes, o ar da mansão tornou-se pesado. Henrique tentava esconder, mas Isabela percebia a tensão em cada gesto. O passado dele estava de volta, e não soltaria facilmente. Numa tarde, enquanto cuidava das flores na varanda, o mordomo entregou-lhe um envelope espesso. Senhora, isto que hoje. Ao abrir, Isabela sentiu o estômago se contrair. Papéis jurídicos, uma ação judicial. Camila Duarte processava Henrique, alegando que fora coagida a assinar a renúncia de bens no divórcio. Agora exigia metade do patrimônio. Isabela entregou o envelope ao marido ao fim do dia. Henrique leu e seus olhos se endureceram. A voz saiu cerrada. É mais que ganância, é vingança. Na sala de estar, ele explicou cada detalhe. Se o processo avançasse, a imprensa exploraria o caso, a opinião pública iria devorá-los. O dinheiro ele poderia recuperar. Mas o que o aterrorizava era ver Isabela e o bebê que ela carregava expostos às mentiras de Camila. Isabela pousou firme a mão sobre a mesa. Henrique, eu não tenho medo. Se essa guerra é inevitável, lutaremos juntos. O olhar dele suavizou, mas no fundo ainda tremia. Aquela noite, sozinho na biblioteca, diante do caderno antigo, escreveu não poesia, mas um juramento. Não vou deixar que ela destrua o que finalmente encontrei. Dias depois, ocorreu a primeira audiência. A imprensa se aglomerava em frente ao tribunal, flashes incessantes. Henrique saiu do carro segurando forte a mão de Isabela. Ela usava um vestido creme simples, rosto sereno, porém altivo. Na sala de julgamento, Camila surgiu em vestido caro, cabelo loiro impecável, encenando drama. Diante do juiz, chorou, acusando Henrique de enganá-la, de pressioná-la a abrir mão dos direitos. As palavras provocaram burburinho. Jornalistas anotavam, cochichos corriam pelo público. Henrique apertou a mão de Isabela até quase ferir. Quis gritar que era mentira, mas o advogado lhe fez sinal para manter a calma. Ao sair, cercados por microfones, um repórter perguntou: Senhor Albuquerque, a senhora Camila alega que sua nova esposa é apenas fachada, um arranjo. O senhor confirma? Henrique parou. Virou-se para Isabela e o olhar dele se suavizou. Então encarou as câmeras, firme. Isabela não é fachada. Ela é a única verdade que eu tenho. Por um instante, a multidão silenciou. Em seguida, os flashes explodiram como fogos de artifício. Naquela noite em casa, Isabela o abraçou forte. Você fez o que eu nunca esperei. Me defendeu diante do mundo. Henrique pousou a mão sobre seu ventre, onde a vida crescia. Sua voz tremeu. Agora não luto mais só por mim. Luto por vocês dois. E naquele momento, ambos sabiam. A guerra contra Camila seria feroz. Mas a chama que os unia já era forte o suficiente para resistir. A primeira audiência se encerrara, mas a tormenta estava apenas começando. No dia seguinte, as manchetes tomaram conta dos jornais. Ex-esposa de magnata acusa novo casamento de ser fachada. Henrique Albuquerque, no olho do furacão. As letras garrafais chocaram Isabela, mas ela manteve-se serena.
Sabia que, se vacilasse, Henrique desabaria junto. Na holding Albuquerque, os murmúrios cresciam. Alguns acionistas temiam pela imagem da empresa. Outros, em silêncio, até torciam pela queda do magnata, na esperança de tomar-lhe o trono. Era um tabuleiro gigantesco, e Henrique tinha de proteger ao mesmo tempo sua companhia e a família que começava a se formar. Na noite após a audiência, Henrique permaneceu sozinho no escritório. A luz amarelada do abajur acentuava as sombras de seu rosto. A garrafa de uísque já pela metade, o copo marcado por respingos. Lia e relia os artigos de jornal, cada frase como lâmina. Não era por não estar acostumado ao julgamento público, mas porque, dessa vez, os ataques miravam em Isabela. Com os olhos fechados, levou a mão à testa. A lembrança de Camila voltava sem piedade, o olhar de gelo, o riso cruel, os poemas rasgados. Ele, que acreditara ter enterrado esse passado, agora via a ex-mulher regressar mais feroz do que nunca, explorando seus maiores medos. A porta rangeu. Isabela entrou em silêncio e se aproximou. Sentou-se ao lado dele, pousou a mão sobre a dele e murmurou: "Você não está sozinho." Henrique abriu os olhos e encontrou os dela, castanhos, firmes, sem julgamento, apenas confiança. Um tremor percorreu seu corpo, puxou-a para junto de si, aspirando o perfume dos cabelos dela, e aos poucos a tensão se desfazia. "Eu tenho medo", Isabela confessou com voz rouca. "Medo de que ela destrua tudo de novo. Medo de perder você." Ela apoiou a testa em seu peito, ouvindo as batidas pesadas. "Ela não pode destruir o que é verdadeiro. E o que temos é mais forte do que qualquer mentira." As palavras dela ardiam como pequena chama em meio à noite tempestuosa. Nos dias que se seguiram, Isabela recusou-se a se esconder. Esteve ao lado de Henrique em reuniões de acionistas e eventos beneficentes. A imprensa perseguia cada passo, analisava cada gesto, mas em vez de se abalar, ela sorria, conversava com todos com autenticidade. Na Pinacoteca de São Paulo, diante de uma tela que retratava o mar revolto, um jornalista se aproximou. "Senhora Albuquerque, a senhora não tem medo de todas essas acusações?" Isabela respondeu sem hesitar, o sorriso firme. "O medo existe, claro, mas quando temos alguém ao lado, ele se transforma em coragem." No dia seguinte, a foto estampava as capas. Isabela altiva, e Henrique logo atrás, olhando-a com orgulho evidente. O público se surpreendeu. Aos poucos, os jornais que antes repetiam suspeitas começaram a descrever-la como mulher forte e digna, bem diferente da boneca de vitrine que Camila insinuara. Na manhã seguinte, Henrique leu em silêncio as matérias durante o café. Dobrou o jornal e disse baixo: "Você está mudando o jogo, sabia?" "Que jogo?" Ela arqueou as sobrancelhas. Henrique sorriu, raro, caloroso. "O jogo dela. Camila queria nos destruir com boatos, mas você está virando as armas dela contra ela." Isabela ofereceu-lhe um pedaço de pão de queijo. "Eu só estou sendo eu mesma. A verdade sempre vence." Ele a fitou longamente, gravando cada traço do rosto dela. E pela primeira vez, admitiu: "Eu me orgulho de você." As lágrimas marejaram nos olhos de Isabela. Para um homem como Henrique dizer isso, havia ali mais do que amor. Havia confiança. À noite voltaram tarde sob chuva torrencial. O carro parou diante da mansão, mas Isabela não entrou de imediato. Ficou sob a tempestade, braços abertos, recebendo as gotas frias. Henrique, da varanda, franziu o senho. "Você vai se resfriar", advertiu, mas ela sorriu, olhos brilhando na escuridão. "Então venha comigo. Sinta a liberdade." Henrique avançou sem guarda-chuva, sem pensar no terno caro. Deixou-se molhar ao lado dela. Ali não eram magnata e esposa exposta, mas apenas dois seres que haviam se encontrado. Isabela enlaçou-lhe o pescoço e sussurrou: "Enquanto estivermos juntos, nada pode nos derrubar." Ele a beijou, longo e ardente, como voto silencioso em meio à tempestade. Aquela chuva poderia ter levado as angústias embora. Mas quando o céu clareou, outra tormenta se armava, ainda mais feroz. Camila não era mulher de aceitar derrotas, e mostrou isso com seu próximo golpe. Numa segunda-feira, durante a segunda audiência, o advogado dela apresentou uma nova pasta. Dentro, um exame de DNA que alegava provar:
O filho que Isabela carregava não era de Henrique. A sala gelou. Segundos depois, explodiu em murmúrios. Jornalistas anotavam furiosamente. Câmeras disparavam sem cessar. Henrique permaneceu imóvel, dedos crispados no tampo da mesa. Camilla se levant tout, encenando o tragédia. Excelência, não se trata apenas de bens materiais. Trata-se de uma farsa. Ele foi enganado por essa jovem. O golpe atingiu como punhal. O coração de Isabela parecia rasgar-se, mas manteve a postura ereta, olhos marejados, sem ceder. Henrique Leventus, voix retumbante. Isso é mentira. O juiz pediu ordem batendo o martelo, mas o estrago estava feito. Todos os olhares se voltaram para Isabela. Ao saírem, Henrique praticamente a arrastou até o carro. Dentro, o silêncio era sufocante. Ele a fitou, expressão dilacerada, me diga que não é verdade. A voz dele quebrou, grave, ferida. O peito de Isabela se apertou. Henrique, pelo amor de Deus, como pode pensar isso? Como pode duvidar de mim? Mas o olhar dele vacilava, prisioneiro entre passado e presente. A sombra de Camila zombando de seus sonhos se misturava ao terror de ser traído de novo. Eu quero acreditar, murmurou, os olhos vermelhos. Mas e se eu estiver sendo enganado outra vez? As lágrimas desceram pelo rosto de Isabela, mas sua voz permaneceu firme. Depois de tudo o que vivemos, você ainda duvida de mim? Henrique desviou o rosto. O carro inteiro afundou em silêncio, só restando o som do coração dela se partindo. Naquela noite, ele se trancou no escritório. O cheiro de álcool impregnava o ar, os papéis empilhados à toa. Fechava os olhos e via Isabela chorando. Abria-os e ouvia a voz de Camila, como maldição. Você nunca será amado de verdade. Enquanto isso, Isabela permanecia sozinha no quarto, abraçando o ventre. Sentiu o bebê se mexer, como a consolar. Lá, sussurrou, você é a nossa verdade, meu amor. E eu vou lutar para que seu pai acredite nisso. De madrugada, ela entrou no escritório. Henrique ergueu os olhos vermelhos, rosto duro. Por que veio? Ela aproximou-se sem medo e colocou a mão em seu peito. Porque quero que sinta. Esse coração sempre me disse a verdade. Se não consegue confiar em mim, então confie nele. Henrique agarrou-lhe a mão, pressionando contra o peito. Lágrimas, raras, indesejadas, desceram. Se eu perder você, eu não sobrevivo. Isabela o encarou profundamente, a voz trêmula, mas firme. Então lute por nós, Henrique. Não contra mim, contra ela. A batalha já não era sobre números ou cláusulas jurídicas. Era a guerra entre o amor e os fantasmas do passado. E a partir daquele instante, Isabela sabia. Se permanecessem juntos, nenhuma Camila seria capaz de destruir a família que estavam construindo. A notícia do exame de DNA se espalhou como fogo em mato seco. Os tabloides estamparam manchetes sensacionalistas. O filho não é de Henrique Albuquerque? Programas noturnos de TV analisavam cada detalhe, convidando especialistas para palpitar. Nas redes sociais, piadas, teorias conspiratórias e ataques se multiplicavam. Isabela virou alvo. Fotos dela saindo do tribunal, rosto firme mas molhado de lágrimas, foram recortadas, distorcidas, transformadas em memes cruéis. Ela via, e o coração se despedaçava, mas nunca se permitiu desabar em público. Na mansão, o ar pesava. Desde que ouvira o resultado, Henrique parecia drenado. Continuava ao lado dela, acompanhava as consultas, segurava-lhe a mão diante das câmeras, mas no fundo dos olhos, a sombra da dúvida permanecia. Numa madrugada, quando Isabela tentava descansar após mais uma noite em claro, ouviu vozes vindas da biblioteca. Espiou pela porta entreaberta e viu Henrique, abatido, diante do advogado. Eu preciso de um novo exame. Supervisionado, sem chances de fraude. Isabela estremeceu. As lágrimas vieram, mas não de dor, de decisão. Se a verdade era a única chave capaz de libertar Henrique dos grilhões do passado, então ela a enfrentaria. No dia da coleta, a imprensa cercou o hospital. Henrique caminhava colado à esposa, protegendo-a dos microfones. Entregaram o sangue. E Isabela ergueu o olhar direto para as câmeras, voz firme,
Não tenho nada a esconder. A espera foi a mais longa de suas vidas. Henrique tentava trabalhar, mas os números em sua frente eram borrões sem sentido. À noite, ficava ao lado de Isabela, imóvel, ouvindo pelo aparelho emprestado do médico o som rítmico do coração do bebê. Aquele compasso tornava-se seu único alívio. Isabela também se transformou. Não se calava mais. Convidou jornalistas e declarou diante das lentes: "Meu filho é do meu marido, e vamos provar isso." A frase saiu em todas as capas no dia seguinte, junto à foto dela de mãos sobre o ventre, olhar altivo. O público se dividiu. Muitos começaram a questionar. Se fosse mentira, por que ela arriscaria tanto? Ao ver a imagem, Henrique deixou escapar um sorriso breve, o primeiro em semanas. Um sorriso de alívio e orgulho. Abraçou-a por trás e murmurou: "Você é mais forte do que eu jamais imaginei." Ela tocou-lhe o rosto. "Não sou eu, Henrique. Somos nós." O dia do resultado chegou. No tribunal, o silêncio era absoluto. O juiz abriu o envelope lacrado e leu. O exame comprova, com 99,9% de certeza, que o senhor Henrique Albuquerque é o pai biológico da criança. A sala explodiu em murmúrios e aplausos. Repórteres se atropelavam para registrar. Camila empalideceu, estática. Henrique fechou os olhos, as mãos trêmulas. Quando os abriu, estavam marejados. Agarrou a mão de Isabela. Pela primeira vez, diante de todos, chorou. Isabela também chorava, mas sorria. Levantaram-se e se abraçaram ali mesmo, sob o clarão dos flashes. Camila se ergueu, gritando: "Isso é mentira, fraude." Mas já ninguém lhe dava crédito. O juiz bateu o martelo. Além de perder a causa, a senhora responderá por falsificação de documentos. A queda foi definitiva. Na saída, Henrique não soltou Isabela nem por um instante. Cercado pela imprensa, respondeu apenas: "Ela é a minha verdade. Sempre foi, sempre será." Dessa vez, ninguém falou em casamento de fachada ou arranjo de poder. O que se via era um homem que aprendera a confiar e uma mulher que lutara para que o amor fosse reconhecido. Parecia o fim de Camila, mas quem a conhecia sabia: Camila Duarte não desaparecia em silêncio. Algumas semanas depois, quando a mídia já se distraía com outros escândalos, Henrique recebeu uma mensagem anônima. Uma foto. Isabela num café, sentada diante de um homem grisalho, conversando de perto. A legenda venenosa: "Enquanto você trabalha, ela encontra consolo em outros braços." Henrique sentiu o golpe como soco no peito. As velhas cicatrizes se abriram, a paranoia rugiu. Correu até o local. Do carro, viu pela janela. Isabela realmente estava lá. Mas nenhum toque, nenhum gesto íntimo. Apenas documentos sobre a mesa e uma conversa séria. As mãos dele tremiam no volante. Parte dele queria a invadir e acusar. Outra parte, exausta, o segurava, o medo de repetir os mesmos erros. À noite, Isabela voltou sorridente. Estava no café. Você chegou cedo. Henrique a encarou. Pesado. Quem era ele? Ela parou, entendeu de imediato e suspirou. Sentou-se ao lado dele. Dr. Henrique Costa, um especialista em literatura antiga. Ele me convidou para um projeto de restauração de livros raros. Eu ia te contar hoje. O peito dele afundou. Não passava de trabalho, da paixão dela pelos livros, mas por que era tão fácil duvidar? Isabela segurou-lhe o olhar, os olhos úmidos. Quantas vezes mais vou ter que provar que não sou a Camila? A frase cortou fundo. Henrique levou as mãos à cabeça, a voz rouca: "Nenhuma vez mais. Essa foi a última. Eu juro." Pegou a mão dela e a pressionou contra o peito. "Confia aqui. Esse coração só bate por você." Isabela hesitou, mas o abraçou com força. O coração dela ainda tremia, mas escolheu acreditar. No dia seguinte, a polícia divulgou: Camila Duarte estava formalmente investigada por falsificação. As imagens dela deixando a delegacia, abatida, estampavam os jornais. Pela primeira vez, não falavam de Isabela, mas da ruína de Camila. Na mansão de Jardim Europa, Isabela lia poesia em voz alta para o bebê. Henrique a observava da porta, tomado por emoção. Aproximou-se, ajoelhou-se e encostou a cabeça em seu ventre. "Quero ouvir, mesmo que ainda não possa." Ela sorriu,
acariciando-lhe os cabelos. Logo ele vai te ouvir também. Henrique ergueu os olhos, decididos. Eu vou ser melhor do que meu pai jamais foi. Meu filho não crescerá com medo, vai crescer com amor. Isabela o abraçou, a voz embargada. E ele vai, porque agora você sabe amar. O abraço não era apenas consolo, era a confirmação de que haviam atravessado o inferno e saído mais fortes. Camila poderia tentar ainda, mas já não tinha poder para quebrar o que fora forjado em lágrimas, fé e coragem. Naquela noite, Henrique enfim dormiu em paz. Com Isabela em seus braços e o coração leve, tinha certeza. Sua verdadeira fortaleza era a família que construía. Naquela primavera, São Paulo floresceu antes da hora. A chuva insistente deu lugar ao sol dourado, e no jardim da mansão em Jardim Europa, as buganvílias se abriram em cores vivas. A casa que um dia fora fria agora respirava vida. Passos leves, risos contidos, a brisa brincando com as cortinas brancas. Mas havia um som ainda mais esperado prestes a encher o ar, o choro de uma nova vida. Isabela chegara ao último mês da gravidez. O corpo cansado, cada passo mais lento, mas o olhar brilhava em pura felicidade. Todas as manhãs, ficava na varanda, a mão sobre o ventre, falando com o bebê como se já pudesse entender. Henrique, parado à porta, observava em silêncio, o coração batendo forte de emoção. Ele, que acreditara ter nascido apenas para dominar contratos e números, descobria que sua maior riqueza estava nesses instantes. Ouvir o coraçãozinho do filho no consultório, imaginar o rosto que ainda não vira, mas já amava. Henrique mudara. Cancelara reuniões noturnas, adiara viagens. Quando a secretária perguntava o motivo, respondia curto: tenho prioridades maiores. E ninguém ousava questionar. Numa noite, Isabela lia um livro infantil na biblioteca, preparando-se para as futuras leituras. Henrique entrou trazendo uma caixa de madeira. Dentro, papéis velhos, amarelados, cobertos de versos. O que é isso? Ela perguntou, curiosa. Ele pigarreou, quase envergonhado. São poemas que escrevi quando jovem. Mesmo depois que Camila rasgou alguns e zombou, eu guardei os pedaços, recoloquei juntos. Isabela passou os dedos pelas páginas, emocionada. Henrique, isso é lindo. Nosso filho precisa conhecer esse lado seu. Ele a encarou, pela primeira vez, sem medo daquela ferida antiga, e assentiu. Então vou ler para ele. Naquela mesma noite, sentaram-se no quartinho preparado. Paredes azul claro, o berço sob a janela, um móbile de madeira tilintando suave. Henrique acomodou-se na poltrona, abriu os papéis e começou a ler. A voz grave e calma encheu o espaço como uma canção de ninar. Isabela pousou a mão no ventre e sorriu. O bebê deu um chute. Viu? Ela ama sua voz. Henrique parou, os olhos marejados. Aproximou a mão do ventre e sussurrou: meu filho, você não imagina o quanto já mudou minha vida. E então chegou o momento. Tarde de um dia tranquilo, Isabela se curvou de dor, os lábios tremendo. Henrique, chegou a hora. Ele se desesperou por segundos, mas logo assumiu o comando. Chamou a ambulância, pegou a mala pronta. No trajeto, segurava a mão dela firme. Estou aqui, não vou soltar. Nunca. Na sala de parto, o tempo congelou. O som dos aparelhos, os passos dos médicos, a respiração ofegante de Isabela. Henrique, suando, permaneceu ao lado dela, transmitindo força. E então o choro estrondou, poderoso, rompendo o silêncio e o medo. Henrique quase caiu de joelhos. As lágrimas desceram sem controle quando o médico colocou o bebê em seus braços. É o nosso filho, Isabela. Nosso milagre. Ela, exausta, mas radiante, viu aquele homem que outrora temia o amor agora chorar como criança, embalando o recém-nascido com ternura infinita. Ele inclinou-se e murmurou ao ouvido do bebê: Miguel, você se chamará Miguel, porque só um milagre poderia trazer você até nós. Isabela sorriu, olhos cheios d'água. Miguel, nosso elo eterno. Naquela noite, no quarto branco do hospital, Henrique não pregou os olhos. Sentado entre a esposa adormecida e o berço, olhava para o filho em paz, um sorriso leve nos lábios. A certeza se firmava. Não havia contrato, nem passado, apenas o legado que queria deixar sua família. Os primeiros dias com Miguel foram uma nova música.
A mansão, antes marcada por telefonemas e passos rígidos, enchia-se de sons suaves, choros agudos, canções de ninar de Isabela e, surpreendentemente, gargalhadas de Henrique. Ele, que nunca imaginara trocar fraldas, aprendeu às pressas. No começo, atrapalhado, Miguel chegou a urinar em sua camisa de luxo, arrancando risadas da enfermeira e de Isabela. E, em vez de irritação, Henrique gargalhou alto, um riso que ecoou como anúncio de renascimento. À noite, quando Isabela caía exausta, Henrique caminhava pelo quarto embalando Miguel, cantarolando baixinho. O bebê, aninhado em seus braços, segurava-lhe o dedo com a mão minúscula, e isso bastava para derreter o homem que antes parecia feito de aço. Certa madrugada, Isabela acordou e viu a cena. Henrique adormecido na poltrona, camisa amarrotada, Miguel nos braços, a luz da lua desenhando paz em seu rosto. Ela o cobriu com um cobertor, lágrimas discretas correndo aquele homem, outrora tão distante, agora era o centro de seu lar. No trabalho, Henrique também se transformou. Saía cedo, voltava à tarde para jantar em família. Os sócios estranharam, alguns acionistas se inquietaram, mas logo perceberam, o rei do aço continuava firme nos negócios. Apenas descobrira algo ainda mais precioso que o lucro. Isabela, por sua vez, retomou seus sonhos. Aos 3 meses de Miguel, aceitou participar de um projeto de restauração de livros antigos. E, ao contrário de antes, Henrique não só apoiou, como mandava buscá-la, com o carro da empresa, e até aparecia de surpresa na biblioteca, observando-a com um orgulho silencioso. Uma tarde, ao chegar em casa, Isabela encontrou a cena que a fez chorar. Henrique, de mangas arregaçadas, no tapete da sala, montando torres de blocos para Miguel. O menino, já sentado, derrubava tudo e gargalhava. E Henrique, sério como num contrato milionário, ria alto quando o filho destruía seu projeto. Isabela os abraçou, murmurando, "Vocês são meu mundo." Henrique encostou a testa na dela, "E você deu sentido ao meu." Claro, as sombras ainda rondavam. Camila, mesmo caída, era lembrada pela imprensa em matérias ocasionais. Numa festa de gala, uma senhora comentou a Isabela, "Acha mesmo que ele mudou? Homens como Henrique não mudam." Isabela apenas sorriu. Mais tarde contou a Henrique. Ele segurou firme a mão dela. "Eu mudei, Isabela. Não para parecer diferente, mas porque você e Miguel me ensinaram quem eu sempre deveria ter sido." Ela chorou de emoção, sorrindo. 1 ano depois, Miguel ensaiava os primeiros passos no jardim. Henrique o seguia, braços abertos. O menino tropeçava, caía, mas o pai o encorajava. "Tente de novo, meu filho. Papai está aqui." E quando Miguel correu para os braços do pai, Henrique o ergueu alto, girando entre as buganvílias que caíam como chuva de flores. Isabela observava, o coração transbordando. O homem que temera amar, que vivera cercado por contratos frios, agora era marido devotado e pai amoroso. E Isabela sabia, o caminho à frente ainda seria longo, mas a maior lição já fora conquistada: confiar, amar e viver de acordo com o coração. 15 anos se passaram desde a noite em que Isabela entrou na vida de Henrique como uma cláusula de contrato. São Paulo mudara, a economia mudara, mas nada se transformara tanto quanto o homem que um dia chamaram de Rei do Aço. No mundo das finanças, ainda o respeitavam, mas os apelidos frios desapareceram. Agora sussurravam, "Ele é um homem de família." A mansão em Jardim Europa permanecia imponente, mas deixara de ser uma fortaleza gelada. As paredes brancas guardavam risadas, jantares simples e desenhos infantis colados na geladeira. Miguel, já adolescente de 15 anos, alto, apaixonado por futebol e herdando o talento literário do pai. Maia, 10 anos, pele morena como a mãe, espírito teimoso e doce, arrastava todos para seus jogos de faz de conta intermináveis. Henrique, que tremia ao segurar o filho recém-nascido, agora o levava tranquilamente aos treinos, ou jogava xadrez no tapete com a filha. Todas as noites, reservava 1 hora sem telefone nem contratos, só para ouvir as histórias ingênuas das crianças. Isabela deixara de ser a jovem tímida para se tornar uma mulher confiante,
diretora de um projeto cultural de restauração de livros antigos. A imprensa, antes cruel, agora a chamava de a guardiã da memória literária. No aniversário de 15 anos de casamento, Henrique organizou uma celebração secreta no Jardim dos Fundos. Bougainvilhas decoradas com centenas de luzes, música de bossa nova suave, amigos próximos e família. Sem fotógrafos, sem manchetes. Isabela saiu ao terraço e ficou atônita. Miguel e Maia, arrumados, correram até ela, puxando-a para o centro. Henrique estava lá, cabelos prateados, olhar sereno, vestindo terno escuro. Pegou o microfone e falou: "Eu nunca fui bom com discursos, mas hoje, depois de 15 anos, quero dizer algo que jamais imaginei no início da nossa história." Fez-se silêncio. Acreditei que sentimentos eram fraqueza, que contratos eram mais seguros do que promessas. Até que você chegou, uma jovem que deveria ser apenas parte de um acordo, e me mostrou o que é viver de verdade. Isabela chorava. Miguel e Maia apertavam as mãos da mãe, emocionados. Henrique aproximou-se. "Com você aprendi que o amor não é cláusula, é destino. É como a voz emborga da chorriu. Hoje, diante dos nossos filhos e amigos, quero repetir a pergunta que mudou minha vida." Segurou a mão dela. "Posso continuar?" Isabela soluçou, assentindo. "Sempre, sempre." As palmas explodiram. As luzes brilharam mais fortes e Henrique a beijou longamente. Os filhos os abraçaram, formando um círculo perfeito no meio do universo. Naquela noite, depois que todos partiram, a família sentou-se na varanda. Miguel recostou-se no ombro do pai, Maia deitou no colo da mãe. O céu de São Paulo cintilava estrelas. Henrique apertou a mão de Isabela. Se eu soubesse que um contrato me traria até aqui, teria assinado 1000 vezes. Ela riu entre lágrimas, mas no fim, não foi o contrato que nos uniu, foi o amor. Miguel murmurou sonolento: "Esse amor vai durar para sempre, não vai?" Henrique beijou-lhe os cabelos. "Vai sim, meu filho, para sempre." Na manhã seguinte, o jardim ainda cheirava a flores e luzinhas brilhavam nos galhos. Dentro da casa, reinava paz. Miguel acordou primeiro, desceu sonolento e encontrou o pai tomando café, de mangas arregaçadas. "Pai, você não dormiu?" Henrique sorriu. "Dormi um pouco. Queria aproveitar o silêncio da manhã." Miguel hesitou, depois perguntou: "Ontem, quando disse à mamãe, posso continuar? Você teve medo de ela dizer não?" Henrique riu, os olhos brilhando de memórias. "Miguel, o medo sempre existe, até depois de 15 anos. Mas o amor verdadeiro não é ausência de medo. É continuar mesmo com medo." Pouco depois, Isabela entrou com um avental, trazendo pão de queijo quente. Maia correu até o pai, de camisola rosa, abraçando-o com risadas. Henrique a girou no ar. Isabela observou, o coração pleno, e sentou-se ao lado de Miguel. "Vocês crescem rápido demais." "Mãe, eu já sou quase adulto", resmungou Miguel. Henrique segurou a mão da esposa. "E para mim vocês três são a minha eternidade." O café da manhã foi simples, mas carregado de completude. Mais tarde, no jardim, Maia fez uma coroa de flores para a mãe. Miguel escrevia em um caderno, como o pai fazia. Henrique os olhava com orgulho sereno. "No que está pensando?" Isabela perguntou. "Que se alguém tivesse me dito há 15 anos que eu teria isso, eu chamaria de loucura. Mas aqui estamos. Não é loucura, é amor." À tarde, leram juntos no alpendre. Miguel mostrou versos que arriscava a escrever. A última frase foi uma pergunta. "Pai, posso continuar?" Henrique parou, engoliu em seco, tocou o ombro do filho. "Sim, Miguel. Sempre continuo." Isabela chorou em silêncio. A pergunta que unira seus destinos agora passava de pai para filho, como um legado. Anos mais tarde, a casa se aquietou. Miguel tornou-se escritor aclamado. Maia, arquiteta brilhante, integrava natureza e arte em seus projetos. Henrique e Isabela, já idosos, tomavam café juntos na varanda, vendo o jardim cheio de lembranças. Numa tarde de primavera, Miguel voltou com um manuscrito. "Pai, este livro é sobre vocês, sobre como o amor pode nascer até mesmo de um contrato." Henrique segurou o caderno, mãos trêmulas. Isabela apertou sua mão. "Sempre soube que nossa história não terminaria em nós." Maia,
Chegou com plantas de um parque público e anunciou: quero dedicar um espaço à poesia. Usar alguns dos poemas do pai. Henrique riu, emocionado. Vocês não me deixam esquecer o que tentei esconder. Isabela respondeu baixinho: porque não há o que esconder quando se trata de amor. Sentados no alpendre, Miguel leu trechos de seu livro. Ao terminar, perguntou com os olhos marejados: então, posso continuar? Henrique e Isabela se entreolharam. Ele assentiu, voz grave mas firme: sempre, sempre continue. O vento levou pétalas de bougainvilha ao céu, como se registrasse aquela promessa. E sob o pôr do sol de São Paulo, a frase ecoou mais uma vez, como testamento eterno: que continuemos, para sempre, sempre.